Boa noite. O MGTV de hoje começa mostrando um problema comum em todo o país: a falta de programas e casas de recuperação para usuários de crack. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revelou que 70% das cidades brasileiras ainda precisam definir medidas de combate à droga. Este rapaz está internado numa casa de recuperação há 4 meses, oportunidade que não encontrou na cidade natal. Eu sou do interior, cidade de Teoflotone. Tivemos que andar 457 quilômetros para chegar na capital mineira, Belo Horizonte, e lá foi uma luta, mais uma luta, né? Procuramos o SOS e não tinha vaga, até que surgiu uma vaga que foi aqui, Fazenda Senhor Jesus, Araxá. Realidade comum em 3.871 cidades do Brasil. A falta de recursos orçamentários para financiar as ações de combate ao crack é a grande dificuldade, segundo a Confederação Nacional de Municípios, barreira que impede as prefeituras de enfrentar o problema. São poucos municípios que já têm algum serviço estruturado e acaba que a gente utilizando de outros serviços que às vezes não tem a capacitação necessária e que a atenção a esse tipo de serviço existe. Então daí a preocupação, e Araxá está ciente disso, o nosso prefeito também, e a gente espera que agora em 2011 a gente possa oferecer uma assistência de qualidade. No Conselho Antidrogas de Araxá foram 1.547 atendimentos até novembro. Apenas 163 pessoas foram encaminhadas para tratamento, a maioria para outras cidades. A dificuldade que a gente tem é justamente com as vagas sociais. Geralmente quando a gente procura, essas vagas já estão ocupadas, e também a condição financeira da própria família, a condição de estar deslocando da cidade. Na única casa de recuperação de Araxá são 70 vagas, 68 estão ocupadas e 2 ficam disponíveis para emergência. Se tivesse outra comunidade com o mesmo tamanho, talvez também estivesse cheia, porque o telefone toca o dia todo, pessoas daqui da redondeza, mesmo da cidade, tem muita gente aguardando vaga. A partir do momento que eles querem, você tem que agir, tem que correr, porque senão depois eles desistem. Por quê? O vício fala mais do que eles. Infelizmente, é a nossa realidade. Ainda de acordo com a presidente da Fazendinha de Araxá, os recuperandos de outras cidades pagam mensalidade usada na manutenção da casa. 1.266 candidatos foram convocados para refazer a prova do Enem em Minas. Os alunos foram prejudicados pelos erros de impressão nos cadernos de prova amarelos. Em Uberaba foram 9 estudantes. Segundo o MEC, o resultado vai ser divulgado na primeira quinzena de janeiro. Uma pesquisa feita pelo IBGE revela que em Minas quase metade das pessoas roubadas no último ano não denunciou o crime. O levantamento mostra também os bens mais visados pelos assaltantes e como a população encara a violência. A sensação é de medo. É assim que eu ando, sempre. É assim com a mão, com o negócio aqui. Se tiver sacola é na frente também, porque eles puxam mesmo. A pesquisa realizada entre setembro de 2008 e setembro de 2009 mostra que, em Minas, quase metade dos entrevistados disseram que não se sentem seguros. A pessoa chega assim, um por trás, outro pela frente, tromba e a gente, quando vê, já levaram o dinheiro já. O levantamento revela ainda que 6,2% das pessoas ouvidas foram vítimas de roubo durante o período do estudo do IBGE. A maioria teve dinheiro, cheques e cartões de crédito ou débito levados por bandidos. Muitos também tiveram celulares, documentos e objetos pessoais e outros bens roubados. 10,4% declararam que os alvos dos bandidos foram carro, moto ou bicicleta. E para se proteger do perigo, 55,2% dos entrevistados informaram ter algum tipo de dispositivo de segurança em casa. Mas quase 70% das vítimas ouvidas pela pesquisa foram roubadas no meio da rua. O vidro o tempo inteiro fechado, eu olhando, quando para no sinal, toda vez eu fico olhando para um lado, pelo retrovisor, olho pelo outro, olho para trás. Um outro dado preocupante é que quase metade das vítimas de roubo no estado que foram entrevistadas pela pesquisa não fizeram boletim de ocorrência. Quase 30% alegaram que não vieram a uma delegacia porque não acreditam na polícia. Antes, o que era? A polícia representava o papel de segurança, cuidava da segurança pública. Isso na sociedade contemporânea, ela se desfaz. Esse eixo básico
sustentador da identidade, ela se desfaz. O que nós estamos vivendo hoje na sociedade contemporânea é esse clima constante de tensão, de medo, de insegurança. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que uma pesquisa feita no ano passado pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG revela que no interior do estado 68% dos entrevistados confiam no trabalho da polícia. A quinta-feira terá menos nuvens, mas estão previstas as pancadas de chuva acompanhadas de raios no Triângulo Oeste, Noroeste, Sul e Zona da Mata. Nas outras regiões, parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima prevista para Oliveira é de 19 graus com 96% de umidade. Mínima de 21 em Conceição das Alagoas. Já a máxima não passa dos 24 graus em Campos Altos e 26 em Campina Verde com 97% de umidade do ar. O MGTV mostrou ontem que muita gente aproveita o fim de ano para aumentar o faturamento, como o setor de serviços. Mas existe uma outra parcela do mercado que também gosta dessa época e lucra bem mais. Fim de ano chegando e muitos estabelecimentos já começam a ficar lotados. Alguns empresários aproveitam o movimento para aumentar o quadro de funcionários. Os finais de semana tem uma movimentação maior e para a gente não ficar desguarnecido, a gente faz contratações extras, né? Desde o manobrista até a cozinha. Neste, as reservas para as festas tradicionais da época custam até R$ 120 por pessoa. E para garantir a clientela, os proprietários apostam nas novidades. A gente está com a atração, né, que é o ex-BBB, Fabrício Amaral, que vai estar com a gente tocando. E também as outras atrações, mais DJ, banda também. Dezembro, para os funcionários deste buffet, representa apenas uma semana sem trabalho. E trabalho é o que não vai faltar. Ainda na primeira quinzena do mês, já não há mais reservas. Estamos com 31 eventos marcados nesses 23 dias que nós vamos trabalhar no mês de dezembro. A procura está boa. Quem pretende fazer uma festa em um sítio como esse deve ficar atento e fazer reserva com antecedência. Deixar para a última hora pode se tornar salgado. O aluguel do espaço, que seria normalmente de R$ 500, tem um acréscimo de 30% nesse período. E aqui o lazer parece estar garantido, afinal são várias opções: piscina, quadras de esporte e uma área para churrasco. O local pode receber em média 300 pessoas. Nós estamos com a agenda cheia até final de janeiro. Toda cheia durante a semana, finais de semana. Já recebi inclusive reservas para Natal de 2011. O MGTV abre este bloco com as notícias do estado em 1 minuto. O leilão do prédio do Grande Hotel e Cine Metrópole, que seria hoje em Uberaba, foi suspenso. O edifício foi o primeiro construído no Triângulo Mineiro e já hospedou diversos presidentes da República, como Getúlio Vargas. O motivo da suspensão foi porque houve pagamento, de acordo com a 2ª Vara da Justiça do Trabalho. Cerca de 100 trabalhadores da área de saúde em Divinópolis fizeram uma paralisação hoje. Durante a manhã, fizeram manifestação em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Uma das reivindicações é a gratificação de 20% por produtividade paga aos médicos. Os manifestantes saíram em passeata até a prefeitura. Segundo o sindicato, os funcionários voltaram ao trabalho, mas ainda aguardam negociação. 23 crianças que fazem tratamento de quimioterapia no Hospital de Clínicas da UFTM em Uberaba tiveram um Natal antecipado hoje. Mesa decorada, bolo, muitos enfeites e, claro, a presença mais esperada do Papai Noel. A confraternização contou também com a participação dos pais e com a ajuda dos voluntários do hospital. O altar da matriz de Itapecerica, no Centro-Oeste, foi reinaugurado depois de quase 3 anos em reforma. De longe, a beleza e exuberância da matriz de São Bento, um dos patrimônios culturais da região Centro-Oeste. O ponto turístico, que pode ser visto de qualquer lugar da cidade, agora tem um atrativo a mais. O altar-mor foi restaurado. Durante 3 anos, as missas foram celebradas com o local coberto para reformas. Efeitos do tempo que passou e provocou grandes estragos. Haviam muitas partes ocas, com muitas perdas, galerias, várias partes do retábulo já haviam se desprendido, estavam separadas, a parte da tarja havia caído. Hoje é o retrato fiel de uma época. Esta pintura, ao lado da imagem do padroeiro, foi descoberta durante a restauração. Uma obra de arte de 1862 que impressiona pelo porte. O altar tem 12 metros de altura e é todo esculpido em madeira. Um trabalho que durou 9 meses para recuperar a originalidade de cada detalhe.
A gente está trazendo de volta todas as qualidades materiais e estéticas originais, né, do século XIX. Gustavo mora em Itapecerica e participou de todas as etapas da recuperação. Eu acho que eu vou lembrar sempre, né? Eu acho que eu nunca mais vou assistir uma missa, um casamento da mesma forma. Eu sempre vou olhar lá de baixo e vou lembrar de um detalhe, de uma coisa ou outra que fui eu que fiz, vai ficar guardado na memória. A obra custou R$370 mil e só foi possível com a ajuda da comunidade. Nós conseguimos com a campanha arrecadar 80% do valor da obra. Hoje é a realização daqueles que sonharam em ver a igreja como nos velhos tempos. Antes nós estávamos só pedindo para ajudar, né? Agora nós estamos dando ações de graça. Quem fez não tinha o recurso que a gente tem hoje, então a gente conseguir manter isso e deixar isso para as próximas gerações é uma maravilha. O MGTV fica por aqui com a decoração de Natal em alguns pontos de Uberaba. Uma boa noite para você.